Mensagem do dia 7 de julho de 2005. Sabedoria divinal. É a mensagem de Paulo de Tarso. Ser inteligente não é querer ter todos os estudos, mas sim ter a força pela esperança de alcançar a vida eterna. Quando o intelectual passa por várias provas de ser o máximo de inteligente, este é bem difícil olhar para o outro lado da vida, pela vida que leva, tanto social como intelectual, sendo sábio e culto diante de muitos doutorados. Então passa a ser conhecido como o homem mais sábio da face da terra, onde sua memória até hoje é lida nas faculdades com o máximo de respeito pela sua cultura. Mas aqui no céu, em seu título, não se vê esse tão grande valor, devido ao pouco tempo que teve de conversar com o Criador. Não contava que a sua sabedoria perto de Deus era quase nada. Usou tudo o que tinha direito, mas não usou o livro sagrado, a Bíblia, para orientá-lo em sua carreira. Profissionalizou-se em engenharia, filosofia ou teologia, mas não na ciência divina, que é o principal. Esqueceu-se deste maior assunto, e quando morreu, viu que de tudo o que tinha feito nada adiantou. Por não ligar pela salvação, a sua categoria de um ser intelectual acabou-se. O homem ou a mulher, para ser inteligente, primeiro deveria ouvir a voz da razão sobre o começo da vida, porque ninguém fica para a semente. Todos passam por um sono, para se chegar à vida eterna, porque a morte só chega para os incrédulos que vivem vagando sem reconhecerem que são mortais. A própria ciência dos homens transformou-se num conhecimento obscuro diante de Deus, onde deveria, em primeiro lugar, buscar um pouco da sabedoria divinal. É ela que engrandece o homem. Por ela a vida se torna mais fácil para se dirigir uma nova doutrina que cuida da saúde, do bem-estar, da cultura e guarda a fé, que é incombatível. A força maligna bate, mas não consegue derrubá-la, porque esta pessoa fez o seu alicerce em terreno que nada pode destruí-lo, porque construiu em cima de pedra rochosa e que bate em todas as tempestades, mas não consegue derrubá-la. Irmão, me digas, o que mais procuraste em tua vida? O pai responde: eu sempre quis mais buscar um só Deus e que me desse força para servir a Ele. E é isso que continuo fazendo até hoje. Paulo continua: a inteligência de um ser para com o seu Criador é fazer a vontade dele, porque o restante chega conforme a necessidade. Jesus, o nosso Rei, é isso que está fazendo de ti, irmão Pedro, um homem culto e sábio e que vem se dedicando dia a dia a serviço do Senhor. A fonte que te banha todos os dias é a mesma que derramou sobre a cruz. Ela purificou todo o teu corpo quando foste chamado para lhe servir, e por 2 vezes a sentiste sobre o teu corpo. As pedras que vêm sendo jogadas em ti não podem impedir esse teu trabalho, porque buscaste obedecer a tudo o que Jesus te pede. Então passas a ser um pequeno homem diante dos doutorados, mas o maior escritor do mundo neste assunto. Doutrina esta que é deixada por Cristo, nosso Rei. Paulo de Tarso. Nessa mensagem Sabedoria Divinal 2005, essa mensagem mostra bem o estilo de vida que o profeta Pedro II tomou para a sua vida e para educar sua família, manter a sua família, dando mais importância para as coisas de Deus. É como fala essa mensagem. Não importou a ele, ou ele não se preocupava em dar estudo para os filhos, ou orientar os filhos a se formarem em alguma coisa, um doutor, um engenheiro, um médico, um grande empresário. Muito pelo contrário. Ele primeiro se preocupou a passar para cada filho a confiar em Deus,
observar as coisas divinas. Foi essa a maior dedicação dele, em obedecer a Deus, ser fiel a Deus, respeitar as coisas sagradas. E isso ele passou para cada filho. Hoje de manhã, depois do texto, nós conversando aqui na mesa, em família, a gente tocava nesse assunto, falava sobre isso. Essa semana, eu estava caminhando aqui na praia, Taquaras, e comecei a meditar, caminhando e meditando, pensando na minha vida, na vida da família que eu formei, na minha família de criação, são meus pais, meus irmãos. E comecei a pensar como a vida é maravilhosa, como a vida é boa. A gente às vezes fica se amargurando ou se entristecendo, né? Porque fica valorizando as coisas, as picuinhas da vida, sem dar uma devida importância para as coisas mais importantes da vida, que é a nossa fé, que é a nossa crença, que é viver em paz, ter saúde. O probleminha que todo mundo tem, de um atrito aqui, outro atrito ali, tá com o carro atrasado aqui 1 dia, 2 dias, está preocupado, ou está sem serviço. Isso tudo a gente supera, tendo Deus no coração. E o pai soube fazer muito bem isso com maestria, vou botar assim, porque no tempo que mais ele precisava, no tempo que ele mais ficava triste, ele ficava momentaneamente, mas logo já se alegrava, já ia para frente, sacudia a poeira e batia para frente. Nunca se deixou se abater com as dificuldades que ele encarou, que ele enfrentou. Isso ele passou para nós todos, para a família toda. Eu digo, para mim, eu fico meditando muito sobre isso aí, que o profeta Pedro II, meu saudoso pai, deixou isso como um belo exemplo. Volto a repetir, talvez, não é nem talvez, é com certeza, se ele tivesse me deixado um prédio inteiro no Balneário Camboriú, eu não estaria tão realizado, como, sem hipocrisia, como o que ele deixou para nós, nossa educação, a nossa fé, a nossa crença. É gostoso, é prazeroso lembrar dos ensinamentos dele e viver os ensinamentos de Bento da Conceição. Ele sabia, como ninguém, como se alegrar, como viver a vida levemente, sem tristeza, sem condenar ninguém, sem julgar ninguém, obedecendo o que Deus pedia a ele, sendo fiel a ele e sendo protetor das coisas sagradas. Mas a alegria que ele tinha dentro dele é quase inexplicável. Só que quem conviveu com ele, quem participou da vida com ele, como a gente participou, a gente foi educado por ele, que hoje a gente percebe muito mais, porque ele não está mais presente em corpo, mas está em espírito, dando força para a família toda. Eu acredito que cada um de nós, como até os sobrinhos, a família toda, as cunhadas, os cunhados, aqueles que admiram e que respeitam o ensinamento dele, deve ter o mesmo sentimento. Então, trabalhar para Deus não é qualquer serviço. Não é serviço indigno. É o contrário. É um serviço mais do que digno. Porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas para o Criador. Automaticamente, fazendo o bem ao próximo.
Porque fazer bem ao próximo não é só dar alimento ou ajudar financeiramente. É dar bons exemplos. Fazer o bem para cada um, sem olhar quem. Então foi isso que Pedro II deixou para a gente e que a gente está procurando aprimorar cada vez mais para, quem sabe, um dia conseguir enxergar a vida da maneira que ele sempre enxergou. Depois que Deus chamou ele, Deus passou várias provas a ele. 22 anos testando ele, fazendo ele aprender, para depois de 22 anos começar a passar mensagem para ele. Então muita gente acha que isso é coisa da cabeça dele, foi coisa da cabeça dele, não foi. Não foi, porque quem pensa dessa maneira não o conheceu de verdade. Que quem conheceu Bento da Conceição, Pedro II, jamais vai pensar dessa maneira. Então é que Deus está falando nessa mensagem, sabedoria divinal. Primeiro busca as coisas do céu, as coisas divinas. Depois o restante virá por acréscimo. Foi isso que Bento da Conceição conseguiu, com tanta dedicação, com tanto respeito e com sendo tão fiel a Deus, por isso que ele chegou aonde chegou. É isso aí. Programa esse Palavra Viva de Deus, 14 horas e 35 minutos. O Alex está falando aí, enquanto fala a gente vai pensando, o pensamento da gente vai longe, né? Como Jesus fala, cuida do que é meu, que eu cuidarei de ti, né? Eu vou olhar por ti também. Então a gente, desde que nos conhecemos por gente, né, por ser humano, começamos a ter conhecimento do que é certo e errado, a gente vem lutando por um lado que o profeta nos ensinou, o nosso pai, né, nos ensinou, uma educação maravilhosa que a gente tem. Tem pessoas que dizem que nós não somos bem educados, mas aí Jesus, sendo Jesus, não agradou a todos, nós também não vamos agradar. Mas nós temos a convicção que a nossa educação é uma educação maravilhosa, tanto da parte do pai como da parte da mãe. A gente recebeu uma educação muito bonita, que hoje em dia não se vê em muitas pessoas. Tanto é que a gente vem seguindo esse caminho por 45 anos também junto com o pai, e o que ele passou para a gente foi isso: te preocupa com as coisas de Deus e o restante virá por acréscimo. E a gente vê a cada dia que se passa um milagre acontecendo. A gente, quando está em família conversando, uma obra desse tamanho que é a Palavra Viva de Deus, para vocês que conhecem essa obra, sabe do tamanho que ela tem, sabe da grandeza que é essa obra para muitas pessoas. Eu agora que envio para as pessoas um programinha que eu faço diário, o dia que eu não mando, muitas pessoas mandam para mim já perguntas, né? Por que não teve o áudio hoje? Preciso tanto de ouvir essa mensagem. São pessoas que estão esperando, ansiosos, né, para ouvir a mensagem, um pequeno comentário que a gente faz. Então a gente se dedica a isso com muito carinho, com muito amor, e como Jesus fala, cuida do que é meu, que eu cuidarei de ti. Então uma obra como essa, Palavra Viva de Deus, uma despesa que tem enorme, a dívida que nós temos com a gráfica, todos os meses, eu considero isso um milagre, né? Todos os meses a gente consegue pôr em dia todas as notas que vêm, as contas que vêm para ser paga. Eu consigo mandar lá para a Vânia da gráfica lá sempre um dinheirinho. Esse mês que passou não foi, mas esse mês já vai, recuperando um pouquinho do atrasado. Então é um milagre, porque não é pouco o valor é alto e nada aqui é estipulado o valor, a não ser ali na lojinha, né, são coisas materiais que tem os seus valores, mas o restante não, nada é estipulado o valor. E como é que as pessoas são tocadas e mandam dinheiro para cá? Justamente uma das coisas que é mais complicada na face da terra, que é o dinheiro, né? As pessoas se matam por causa do dinheiro, as pessoas traem por causa do dinheiro. E aqui a gente faz o trabalho para Deus e as pessoas são tocadas por Deus para mandar, senão não mandariam.
Mas isso não é 1 ano, 2 anos, são 45 anos que o profeta viveu evangelizando. De uma forma ou de outra, alguém estava patrocinando, estava mandando um valorzinho para a gente poder tocar essa obra em frente. Então, todos os meses a gente vê que um milagre acontece. Aí vão dizer, mas agora está misturando já as coisas. Não, não é misturando, porque não tem como manter uma obra dessa no ar sem a parte financeira. Vocês sabem disso. Existe aqui o programa, existem as pessoas que trabalham, são pais de família, precisam receber. Nós, para a gente ficar se dedicando dia a dia nessa obra, nós temos que ter o nosso ganha-pão. E de onde vem tudo isso? São vocês que estão patrocinando. E por que vocês estão fazendo isso? Porque estão sendo tocados por Deus? Estão vendo a verdade. Quantas pessoas, hoje ainda em conversa novamente em família, quantas pessoas se afastaram, quantas pessoas não pensam no que falam e dizem, eu não concordo com o que eles estão fazendo, porque quando existia um sacerdote lá dentro, nós tínhamos os sacramentos, e se o sacerdote está errando, o problema é do sacerdote, mas pelo menos nós tínhamos missa, tínhamos os sacramentos errados. Nós não podemos ser coniventes com o erro. Se nós sabemos que existe erro, nós temos que tirar do caminho, se não quer aceitar. Nem que Jesus fala, né, numa mensagem que o pai estava dialogando com ele na mensagem, o pai fazia pergunta, ele respondia, e o pai perguntou para ele assim, Jesus, mas e os sacerdotes, os bispos e arcebispos, eles são subordinados também, eles não têm que obedecer aos seus superiores? Daí Jesus, mais do que a mim, Jesus respondeu, né? Tem que ser contra mim para obedecer quem é superior a ele? Não pode. Então, quando a gente sabe da verdade, não é porque é um sacerdote, nós temos que baixar a cabeça e ficar quieto. Hoje nós não temos sacerdote no santuário, mas as pessoas, a grande massa, porque Jesus disse que essa obra é mais de 1 milhão de pessoas, a maior parte estão conosco. Por quê? Porque estão vendo a verdade. Nós não estamos mentindo para as pessoas. A verdade está aqui, nua e clara, para todo mundo ver. Nós também não temos. Nós também estamos sem os sacramentos. Mas preferimos honrar a Deus e respeitar a Deus do que fazer a vontade do homem. Poderíamos até ter 2, 3 sacerdotes aqui no santuário, mas o que adianta? Será que nós teríamos a bênção de Deus? Será que o que estaria sendo feito era puro e verdadeiro? Se vocês pensam dessa forma, está cheio de igreja aí por fora. Vá nessas igrejas então, onde tem sacerdote, onde tem bispo e arcebispo e até o dirigente deles tudo, que é o Papa. Se vocês concordam com esses erros, vá lá então e deixe nós aqui com a nossa fé e a nossa fidelidade para Jesus. Vitor. Não esquecer, Zeca, da mensagem do vô que dizia que se o padre está fazendo errado e você sabe que ele está fazendo errado e mesmo assim continue lá, vai tudo para o mesmo buraco. Não deixando de esquecer aí sobre os comentários, né, do tio Alex e do teu, sobre as promessas, né, que Deus vem fazendo para o vô ao longo dos anos e o vô vem se mantendo fiel a isso. É incomum ver isso no ser humano. É incomum ver tanta fidelidade, tanta paciência num ser humano. Não é fácil, pelo menos eu falo por mim, não aguentaria viver 40 anos evangelizando, passando por todos os perrengues que a vida lhe propôs, e mesmo assim se manter fiel a Deus em tudo. O vô fez um trabalho honesto, né, de 40 anos, sem ganhar nada, né, a vida começou a melhorar a partir disso. Ele teve de fato tudo o que ele quis. Família unida, tinha o dinheirinho para sair, para passear, para viajar, teve no fim da vida tudo o que ele quis.